Bom dia a todos. Uma semana mais de estudo do nosso Evangelho no Lar, uma semana mais de aprendizado. Hoje estamos no dia 15 de setembro de 2022 e estamos no capítulo 13, Instrução dos Espíritos. Então, para começar esse nosso estudo, vamos fazer uma breve oração para, primeiramente, agradecer aos espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui hoje e que todas as semanas nos acompanham nesse estudo, certamente com muita alegria, com muita emoção, do nosso despertar e do nosso desejo de aprender, do nosso desejo de buscar essas informações e da nossa parte, pedindo sempre que tenhamos a abertura necessária para esse aprendizado, que consigamos aprender e absorver o máximo possível, não somente para que fique nas nossas mentes esse conteúdo, mas que a gente consiga realmente internalizar na nossa alma e pouco a pouco realmente colocar em prática todos esses ensinamentos que são, como mínimo, extremamente profundos para o nosso nível intelectual de desenvolvimento. Então, realmente precisamos também da ajuda dos nossos mentores e desses espíritos de luz que nos ajudam, nos auxiliam e para esse nosso crescimento moral. E então, com essa vibração de alegria, de gratidão, pedimos autorização para começar o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Bora para a nossa mensagem. Nossa amiga Joana, nunca decepciona. As tuas necessidades reais não exorbitam a área das tuas posses. Cada criatura nasce ou renasce dentro do esquema que lhe faculta as melhores possibilidades para ser feliz. A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambição e violência, que geram estados destitosos. Mesmo quando ele consegue acumular excessos e quinquilharias a que atribui valores relevantes, exagerados. Nunca faltariam os recursos para a sobrevivência humana caso não houvesse nos corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal. Ei, neném. A gente tem muita ilusão ainda com relação às nossas necessidades materiais, né? Sim. Ter essa consciência de que cada um de nós nasceu numa família certa, com a condição certa, com a, vamos dizer assim, que tudo que está ao nosso redor é o que tem de melhor para o nosso desenvolvimento, é um estágio de sabedoria o qual nós devemos almejar, né? Porque a gente está sempre muito insatisfeito com a vida. Então, ter essa consciência, né, que os espíritos vêm sempre nos alertar, né? Então, assim, você está ali, você nasceu, ele está falando de esquema, né? Então, o esquema é toda aquela estrutura na qual você nasce, seja ela econômica, seja ela social, seja ela cultural, né? Espiritual, porque cada família vai ter ali também seu progresso, seu processo de desenvolvimento. Mas aqui nós temos aquela que faculta as melhores possibilidades para ser feliz. Então, assim, será que nós temos essa postura ou estamos na inconformação e na rebeldia, né? Com relação a esse esquema, nosso esqueminha, né? Esse esquema deriva em várias facetas, né? Eu consigo até ver um esqueminha assim que é aonde nascemos, o que temos hoje de condição, seja ela financeira ou psicológica, né?
tudo realmente está esquematizado para que a gente se alinhe com as nossas necessidades morais, né? Quando, entre aspas, a gente acha que falta algo, é que não é que falta, falta a nossa compreensão com relação àquilo, né? Falta a nossa aceitação, falta a nossa É um convite à resignação, maturidade. né? A resignação daquilo que não significa o comodismo, né? Ou seja, é ok a gente querer se desenvolver, querer desenvolver o nosso ambiente, obviamente, mas com resignação, né? Sem o egoísmo, sem o orgulho, sem que é tudo aquilo que bem facinho de mudar dentro da gente, né? Ou seja, aquele que desdenha, né, o berço de onde vem, a família de onde vem. Esses dias eu ouvi que foi uma entrevista nos Estados Unidos, eu não me lembro, com um blogger, um rapaz novo de 18, 19 anos, bem jovem, talvez até menos, não me recordo, e ele dizendo, o entrevistador perguntou, né, e o que a tua mãe e o teu pai acham disso, né, de tu ter virado blogger e das coisas que tu falas? Ele falou, eu não sei. Como não sabe? Eu cortei laços com a minha mãe, com meu pai, porque eles não têm nada a me somar, eles não são famosos. Então, e até o apresentador, que é extremamente famoso, né? Ele disse: nossa, na verdade, eu tenho a mesma pessoa, a minha família inteira, que é tão importante, a mesma pessoa que acompanhava já a minha família está lá, eu admiro puxa, tenho maior respeito por ela, né? Meus amigos de infância, puxa, quanto que me trazem. Mas eu não. Para mim, quem tem alguma coisa para somar é quem é famoso. Ou seja, desdenhando, né, tudo aquilo que vem, toda a raiz, justamente por um simples orgulho daquilo que... Ele não reconheceu o valor, né? Se foi criado. E a gente também não sabe, né, que tipo de valores foram cultivados nessa família. Verdade, não tinha pensado nisso. É claro que sem querer julgar, mas é óbvio que tem a faculdade do espírito também, que a gente sabe que nós somos espíritos muito rebeldes, né? Mas cada um de nós, quando nasce, né, a gente vai descobrindo com essas possibilidades que a gente tem ao nosso redor, aquilo que é necessário. E, às vezes, a família, né, tem ainda essa... não consegue ainda cultivar, por mais que queira, né? Individuar a necessidade, auxiliar. Que não é fácil, que muitas vezes a gente tenta e também não consegue por conta da natureza do espírito. Não é fácil, né? Mas a gente vê também aí na mensagem que não faltariam recursos, né? Dizendo assim, porque essa mensagem fala muito de ambição, né? De alguma forma, por exemplo, a gente não ser conformado, eu queria ser rico, eu queria ser milionário, eu queria estar em condição de sucesso tal, ou A ou B, né? É como se a gente não se conformasse muito com a nossa realidade. E ele diz que se tivesse realmente essa caridade, né? Essa postura, não existiria miséria no mundo, né? E a gente ainda está tão distante. Caridade material e a moral, tá ótimo, bem dentro. Só. Então vamos lá para a leitura. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seriam perfeitos. Nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito.
para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência. Amai, portanto, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estareis, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, do ponto de vista material, e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde, no momento, vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de vós, quando na vida espiritual a única real estão não raro muito abaixo. Eis aí um merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo o que já vos tenha dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Eu lembrei no Nosso Lar do filme, né? Do André Luiz, quando ele realmente está lá do outro lado e a única pessoa que orava por ele era aquela na qual ele, mesmo forçadamente, fazia caridade, né? E ela estava lá pedindo por ele e fazendo com que ao menos ele tivesse um bálsamo. Grata, né? Grata pelo auxílio que tinha recebido. E muito provavelmente, né? Ok, ela talvez não soubesse, né, que ele fazia aquilo forçadamente, mas realmente grata de coração, né? Verdadeiramente, sem nenhum... Simplesmente ali, livre, humilde. É porque não depende de como ele fazia, depende daquilo que habita no coração dela, né? Que ela recebia de coração aberto, né? É porque a gente geralmente não vê o mal quando a gente não tem, né? Então, muitas vezes, né, por ser um espírito tranquilo, né, resignado, não vai, né, tá pensando, nem sente a energia, né, ali no processo do atendimento, pelo contrário, só via gratidão porque era uma coisa que ela precisava. Você vê que tem tudo a ver com a mensagem de Joana, né? É. Porque ali está justamente falando do quanto se nós tivéssemos essa maturidade espiritual e moral, né, as coisas no mundo seriam diferentes. E o quanto pode fazer diferença para cada um de nós o desenvolvimento dessa caridade. Só que a gente ainda tem muito medo, né? A gente ainda tem muito... Não é nem que não ajuda, muitas vezes nem sabe como ajudar ou não sabe como se comportar. Temos as nossas crenças, temos os nossos julgamentos. É tão difícil ainda, dentro do ponto de vista moral, nossa conduta.
que cabe a cada um de nós realmente fazer essa análise, né, interior, para que a gente possa observar se nós estamos dentro dessas condutas, quer seja com os irmãos ao nosso redor, né? Conseguimos calar para fazer um mais tolo falar, né? Que isso também é caridade, né? Ou seja, um irmão ainda sem consciência ali do que está dizendo, né? Completamente adoecido. E será que a gente cala ou a gente entra no mesmo jogo? E é difícil desenvolver essas qualidades, né? Quando a gente está com alguém que está necessitado de ajuda, o que que a gente faz? Se a gente vê alguém que está necessitado de ajuda, a gente pensa só na gente ou a gente também pensa no outro? Essas são perguntas que a gente precisa começar a se fazer para poder adentrar essa esfera da caridade. Suportardes uns aos outros, é o que menos fazeis nesse mundo interior. Tá ótimo, é verdade. Eu, antes do Evangelho, estava pensando nisso, né? Estava vendo aqui os meninos, que eles estão juntos lá na sala, né? A Cláudia tá no quarto e o Theo achou melhor ficar na sala. E eu estava pensando o quanto é importante eles estarem juntos para o desenvolvimento da união dos irmãos, né? Ontem eu levantei tarde, eles estavam pegaram uma receita na internet, estavam fazendo uma esfirra do Habib's. E eu fiquei lembrando o quanto eu era intolerante com a minha irmã. Eu dizia, meu Deus, chega a me envergonha de ver o quanto meus filhos são muito mais tolerantes do que eu fui. E o quanto eles têm essa oportunidade, porque eu tratava muito mal minha irmã. Que é como ele diz aí, né? Não tolerar realmente o outro. E isso é muito triste ainda na nossa condição. E aí eu digo, nossa... E eu digo muito dos meninos, né? Que apesar da intolerância deles, eu digo, ei, vocês não têm nem noção. Vocês não sabem como é que eu era. A minha irmã, a coitada, não conseguia nem chegar perto. Eu dizia, sai, pirralha. Sai daqui. Não te suporto. Era humilhando o tempo todo. E ela me ama. Eu digo, coitada, meu Deus, que espírito bom. Ela não lembra nada que eu fiz com ela. Mas dentro de mim dói, porque realmente você vê que eu não tolerava, entende? Não era questão de você querer mal, era o julgamento mesmo, desde pequenininha, esse espírito orgulhoso que habita dentro da gente, olhava e, tipo, se sentia superior mesmo, tipo, sai daqui, quem é você, entendeu? E é realmente triste ver que a nossa alma continua do mesmo jeito, porque eu não tolero quase ninguém que tem um comportamento que não é aquilo que eu espero, né? Eu estava dizendo assim, mano, eu já quero mudar de casa, que eu não tolero mais nenhum vizinho, quem implica com o cachorro eu não tolero. E aí vai, eu digo, e é reclamando que eles são intolerantes, entendeu? É um nível assim, entendeu? Não aguento mais ficar aqui, porque essa gente é intolerante. Eu não tolero essa gente intolerante. Tá bom, Mirella, você não é tolerante. Mas é uma luta, porque realmente praticar caridade nesse nível, o espírito ainda não está educado, né? Ainda não está amadurecido. Isso responde a pergunta que eu me faço muitas vezes, né? Por que que eu não ajudo mais? Por que que eu não faço mais a caridade? Aquela caridade que a gente conhece, né? Como tu sair da tua casa, especificamente, num lugar, né? Ajudar as pessoas e tal. Talvez seja essa a resposta, né? Ainda meu nível moral e evolutivo é pequeno, né? Eu acho que tem tantas Muitas perguntas. desculpas para não fazer, né? Eu acho que tem tantas perguntas ainda para se fazer nesse âmbito, sabe, Mar? Primeiro, né? Se a gente foi realmente ensinado, se a gente sabe o caminho, e se a gente não sabe, se a gente já procurou esse caminho, né? Porque não é fácil. Por exemplo, às vezes a gente tem medo de fazer caridade e não tem consciência. Estava ontem no supermercado a gente bota a moedinha, né, do carrinho,
e fica os carinha lá esperando para repor o carrinho, não sei se lá para Milão é igual aqui para nós. E o Simone olhou assim, porque ele sabe, eu toda vida que vejo o que eu posso, eu dou, né? E ele olhou para mim e disse, hoje nós não podemos dar, porque eu botei 2 euros. Aí eu olhei para ele, né, quando eu vi o senhor, porque a gente julga logo a pessoa, né? A gente quer logo saber se a pessoa precisa ou não precisa. Se merece, né? Se merece. Que é o fim da Como picada. se olhando para o exterior a gente soubesse realmente, né? Não está saindo som, cá. Ah, eu ouvi. Ela disse isso como se a gente olhasse para o exterior, a gente soubesse, realmente. Ah, para mim não saiu, desculpa. E aí eu peguei, olhei para ele, né? Aí eu disse, mas o que nos custa dar esses R$ 2, esses 2 euros? Eu disse assim, o que nos custa realmente? Vamos dar? Aí ele, claro que ele nunca se opõe, né? E aí o senhorzinho veio pegar o carrinho. Aí eu tinha uma moeda de 2 euros. Como ele não queria dar, e tinha sido eu quem tinha dado, né? Tinha uma moeda de 2 euros assim no bolso da bolsa. Aí eu disse, ó, tira esse tuisco, te dou. Aí ele, não. Eu disse, a gente não precisa. Talvez para ele faça diferença. Né? Eu disse assim, a gente realmente não precisa. E por mais que às vezes a gente fique julgando se a pessoa... Aí é responsabilidade dela. Não, nós não podemos tentar abarcar. Se a gente pode, porque o que a mensagem diz é, se você pode fazer, poxa, faça. Né? Eu acho que esse reconhecimento, no meu ver, mudou muito. Esse de deixar a responsabilidade para o outro, que é do outro. Quando as pessoas vêm né, pedir, e essa questão de ficar olhando, ficar julgando, e, mas ele está com o celular, mas ele está com o tênis, né? E tu sabe se aquilo, né, foi dado por alguém? A gente não sabe. E mesmo que não, que a pessoa esteja rica, mas ela tem uma necessidade, não se sabe. E aí, quando eu comecei realmente a ter por isso que eu digo, constelação familiar, as leis, para mim, vale a pena só estudar, porque é maravilhoso. De deixar para outra a responsabilidade do outro, para mim aquilo é como se tivesse aberto um mundo de dizer, tu faz a tua parte, foi o outro que vai fazer, como é que tu queres ter o controle, né? Ainda mais sendo controladora, né? Como é que tu vai ter o controle acima do que o outro vai fazer com aquilo? E aí começa, inclusive, né? Eu vejo as picuinhas de, eu dei uma calça para minha prima. E ela usou a calça para ir pintar o muro e manchou. Mas eu dei. Pronto, deu, a responsabilidade dela, vai usar como ela quiser. Né? Então, esse tipo de coisa, para mim, foi difícil, mas é libertador no outro sentido de dizer let it go, deixa. Realmente é o se libertar, é o libertar-se materialmente daquilo que não é mais teu, né? Então, deixa para o outro aquilo que o pertence. E é um alenamento, como é que diz? Um treinamento diário, né? Com todas essas coisas. Sim. Pois é, então, assim, por mais que a gente não faça, né, a caridade, como diz Amar, ou grandes coisas, qualquer pequena grande coisa que a gente faça, tá ótimo. Porque uma pequena coisa para a gente pode ser grande para os outros. E aí, né, ao passo de fazer, a vida vai dando essas oportunidades de fazer um pouco mais. Mas veja, dedicação de tempo para estar estudando, estar contribuindo com os nossos irmãos sobre mesmo as reflexões do Evangelho, né? Tentar auxiliar, no mínimo, numa palavra, no que quer que seja. Tudo é caridade. No Evangelho de terça-feira foi muito bonito, porque entrou um tema que uma das meninas colocou, que 2 vezes aconteceu dela estar sentada comendo e uma outra pessoa sentou do lado ou estava falando no telefone, dizendo como estava mal, e inclusive uma que estava pensando em tirar a vida, e um outro senhor que sentou e ela sentiu energia, e ela disse, naquele momento eu parei de comer, porque eu não conseguia mais comer, e só orei.
porque eu não tinha, né, não tinha mais nada para fazer, e eu orei, e eu realmente pedi para aquela pessoa, e, gente, isso é uma caridade que todos nós podemos fazer, qualquer pessoa, do mais pobre materialmente ao mais rico materialmente, qualquer um de nós pode fazer, e muitas vezes a gente não faz, porque vai perder tempo, ai não, mas eu já tenho que sair, eu tenho que fazer outra coisa, e a gente não faz, e realmente, como diz, né, é o mais difícil de praticar. É que nem Não tem custa lá nada. na mensagem da paciência, né? A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe uma, né, muito mais meritória, que é aquela de amar aqueles que Deus colocou no seu caminho para serem instrumentos de vossas provas, né? Então, é mais ou menos isso. Mas é o convite que essas mensagens de hoje também fazem, né? Porque você vê que todas duas também falam da caridade material. Porque imagina quantas pessoas têm no mundo, né, recursos, como se diz, guardados para garantir que não serão pobres, né? Ou para garantir a sobrevivência, né, que é geralmente a frase que se usa. Virgolete, né? Porque não tem sobrevivência ali. Então, se tanto recurso que existe no planeta fosse realmente distribuído, não existiria essa condição, né? Na verdade, se usa o dinheiro para guardar, né? O dinheiro fica ali parado, ele não produz riqueza, ele não produz trabalho, né? E isso é muito, muito difícil. Eu não quero nem imaginar, né, quem é realmente rico, eu não consigo nem alcançar com a mente. Na minha situação pobre, né? Eu não consigo imaginar como é a conta de um rico. Então, como é esse dinheiro ali parado, né? Então, é preciso que a gente, na nossa limitação, porque aquela outra mensagem, né, que diz, né, rico, né? Dado o teu necessário, que o teu necessário ainda é supérfluo. Que todos nós, mesmo que não sejamos milionários como essas pessoas, também fazemos a mesma coisa. E como? Num nível menor, né? Mas a gente ainda é muito apegado, né? Tem medo, enfim, tem estrada ainda. Ainda tem estrada. Essa coisa do pobre, né? De repelir o pobre é muito interessante, né? Você pode encontrar ele no mundo espiritual e ser um espírito muito mais. Eu me lembro, acho que eu até já contei para vocês a história da Casa do Caminho. Que entrou uma vez um senhor que pegou o livro da Joana. E era muito interessante a postura daquela alma, né? Ele pediu um livro para ele, aí eu disse, tá, pode levar, né? Te dou de presente o livro. Ele disse, não, eu vivo na rua. Não posso tê-lo na rua, eu vou voltar aqui, eu vou lê-lo aqui. Você mantém ele aí, que quando eu puder, eu volto. Um tempo depois, ele desencarna. Eu sei porque o outro daqueles irmãos de rua vai lá e a gente pergunta, né? Mas de onde é que está aquele seu amigo? Ele disse que ele tinha desencarnado. Então, aquele dia que ele foi ali, já era um dos últimos tempos seu encarnado na Terra. E na hora que eles entraram, a gente estava num estudo, não sei se era de noite ou num sábado, mas era assim, era esquisito. E lá, não é como no Brasil, geralmente, aí nos cantos é perigoso, né? E na hora que esses mendigos entraram, todo mundo entra em alerta. Que as pessoas entram absolutamente em pânico, não sabem nem como lidar. Primeiro acham que estão indo assaltar, né? E, na verdade, cada um tinha ido só receber a palavra, né, do Espírito, a caridade do Espírito. E alguns um pouco ubriacos, né? Tinha uns que você sentia o cheiro de álcool e tal. Eram umas 2 ou 3 pessoas, se eu não me engano. E entre esses 3 tinha esse que me chamava muita atenção, a postura moral. Pegando o livro de Joana, lendo o livro de Joana, né? Ali comentando, muito interessante. E aí eu fico me perguntando, né? Por mais que não sei o que levou aquela pessoa a viver ali na rua como um mendigo, mas ficava muito nítido que ele tinha conhecimentos, né?
E aí você imagina essa pessoa depois que desencarna, livre daquela prova, né? Livre do envoltório corporal, muitas vezes é muito mais evoluído de todo mundo que teve medo dele na hora que entrou ali. Né? Então, são as reflexões que nós devemos fazer sobre as nossas limitações ainda. Bem isto. Menino, o tempo voa, hein? Vamos nos preparando para o nosso encerramento, né? Então, envolvidos na profundidade do nosso estudo, os desejos da nossa alma de se aperfeiçoar, de melhorar, de evoluir, de aprender sobre a verdadeira caridade. Possamos unir os nossos corações, imaginando o nosso Mestre, irmão Jesus, que nos guia sobre os verdes pastos, rogando ao nosso Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, auxilia-nos na nossa tarefa de desenvolver o amor verdadeiro, auxilia-nos a cada dia quando percebemos a ação do nosso ego ainda adoecido, das nossas inseguranças. Perdoa-nos por cada vez em que fechamos a porta aos nossos irmãos, em que não abrimos os nossos corações para aqueles que precisam. Perdoa-nos a nossa cegueira e ajuda-nos a abrir esses olhos à luz, percebendo a oportunidade onde dá e onde existe o medo, percebendo o amor em cada lugar onde houver a dor e onde pudermos agir segundo o teu nome, segundo os teus ensinamentos. Paizinho querido, como crianças que somos, te rogamos que auxilie esse erguer dos nossos passos e o crescimento do nosso espírito. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de hoje. Permita que o amor que colocamos nesse estudo, a nossa vontade de transformação, que ela possa seguir como uma grande energia, limpando no planeta, nos lugares onde existe dor, trevas, e onde não existe luz, as pessoas que estão em provas mais difíceis que as nossas. E em cada um que no coração precisa encontrar a paz. Leva essa energia para os hospitais, para as ruas, para os abrigos. Mostra-nos, Senhor, como podemos, a partir da nossa fé, cooperar e auxiliar os nossos irmãos. Muito obrigada e nos permita que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos juntos para estudar a sua palavra. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos que nos assistiram e uma boa semana, o resto de semana a todos e até semana que vem. Tchau.